A gente vai começar o assunto de desenho arquitetônico, a gente vai começar um desenho de um projeto de arquitetura, tá? A gente vai começar pelas plantas, ao longo das aulas a gente vai evoluindo, aprofundando a representação da planta e fazendo depois o desenho de corte e desenho de elevação. Então, para isso, a gente vai, assim como a gente fez no exercício anterior, a gente vai escolher um projeto para vocês tomarem conhecimento desse projeto e a partir dele a gente vai fazer a representação. A lógica de representação do desenho arquitetônico é exatamente a mesma, ou seja, a gente continua representando a planta como se fosse um plano de corte horizontal numa edificação, a uma determinada altura em que eu tenho elementos em corte, elementos em vista, simbologias, textos, anotações, cotas de nível e outros elementos mais, tá? Tudo isso a gente vai representar tal como a gente representa no desenho à mão, a gente vai fazer a representação no desenho em computador, utilizando aqui então o CAD. Como assunto, aí para a gente começar a fazer o nosso desenho de planta, eu escolhi um projeto de representação simples, porém que vai possibilitar muitos conceitos serem abordados aí do AutoCAD para a representação de planta. Então, todos os conceitos eles vão que vocês precisam para fazer um desenho de um projeto de arquitetura em AutoCAD, eles serão tratados ao longo desse exercício. Hoje o assunto é tratar do desenho de paredes desse projeto e também da metodologia e de trabalho desse desenho. Então a gente vai fazer as paredes e vai fazer as linhas em vista que a gente visualiza quando a gente faz o desenho da planta. O projeto que a gente vai trabalhar chama Casa Vila Matilde. Vocês vão ter o conhecimento e a experiência de produzir um mesmo projeto em CAD e depois em Revit, ou quem já fez em Revit agora em CAD. Esse projeto ele está aqui publicado no ArcDaily. Então essa chama Casa Vila Matilde. É uma casa que foi premiada, é uma casa pequena, é uma casa popular. Vila Matilde é um bairro da zona leste de São Paulo. E esse projeto foi premiado. Aqui conta um pouco como que aconteceu, né, esse projeto. O que é importante é a gente entender aqui a espacialidade da casa. Nessa disciplina, a gente não vai produzir desenhos executivos, então a gente vai fazer uma representação desse projeto, de modo que a gente vai representar, por exemplo, as paredes como linhas, sem uma especificação muito própria, se essas paredes são de tijolo de barro, se são de bloco. A gente vai se concentrar nas medidas dessa casa. Para que consiga realizar o desenho de planta e de corte e elevação dessa casa, vocês precisam conhecer e ter esse projeto muito bem abstraído aí, muito na cabeça. A espacialidade desse projeto tem que estar muito bem compreendida na cabeça de vocês. Então, vou passar aqui algumas imagens assim rapidamente, só para vocês terem uma noção e como é que esse projeto se desenvolve. Então, vamos voltar lá. Eu tenho uma entrada, ela tem uma testada, que a gente chama aqui essa entrada. Tem uma garagem, eu tenho aqui a porta de entrada e aqui uma janela. Reparem que a janela vai de fora a fora, ele vai até ali em cima. Aqui a gente acabou de entrar na casa. Entrando pela porta principal, então a gente tem uma sala, aqui tem uma outra janela. Veja que a janela vai do chão até lá em cima, tá? Até a laje. A gente tem aqui um corredor, desse lado aqui a gente tem um lavabo e do lado esquerdo a gente tem um jardim. Tá vendo que tem várias janelas, vários vidros aqui, ó? Tem a porta aqui. Dá para aqui é o corredor e aqui é esse pátio, tá? Que dá ao lado desse corredor. Ao longo desse corredor, veja uma geladeira aqui. Vejam que tem 2 andares aqui atrás, tá? Continuando aqui, ó, aqui dá para ver bem, ó. Tem o corredor, tem o pátio e aqui do lado tem então a geladeira, tem a cozinha, ela acontece ao longo desse corredor.
Então, lá embaixo, continuando aquele corredor, vai dar numa escada que sobe e chega aqui. E aí tem mais um cômodo aqui, tem mais um quarto, uma suíte. Então, ó, se for esse corredor até o final, vai dar numa escada que vai dar lá pra cima, tá? Olha lá, garagem, a sala. Tem uma série de imagens que aí vocês podem explorar. A parte lá de cima, depois aqui em cima tem um terraço, né? Em cima da laje. Então, no andar de cima eu tenho essa parte aqui de trás. Aqui seria a planta da casa. Então, você tem a garagem, tem o estar, tem aqui o corredor, que tem um lavabo, a cozinha, área de serviço, a escada que sobe, uma suíte embaixo, um pátio, área externa. E em cima a gente tem a outra suíte. Olhando na planta de cima, a gente visualiza aquele terraço e a gente visualiza as linhas, né, do andar de baixo em vista. Se a gente olhar aqui no sketch, a gente tem uma ideia aqui de como que é essa casa. Vamos entender como é que é essa casa, ó. Aqui é a garagem, a sala. Acaba a sala, tem a janela do lado esquerdo e a entrada do corredor. Tô andando ao longo do corredor, aí eu vejo do lado direito o banheiro, depois a cozinha, a área de serviço e desse lado esquerdo o pátio. E depois chega a escada, começa a subir a escada, sobe até lá em cima. E lá em cima eu tenho então a suíte embaixo, a suíte em cima. E, prof, muito bem bolado, né? Num espaço Super otimizado, né? Aham. pequeno. Eu vi a reportagem dessa casa, achei muito legal, assim, o que eles fizeram, né? Muito bacana mesmo. É uma casa com uma área, metragem super reduzida, né? Num terreno super estreito, mas que não parece. Não fica claustrofóbico, né? E fica bem arejada, bem ventilada, com sol. Muito bem mesmo. Então, olha, aqui dá para ver bem a sala, né? A sala, o corredor com os ambientes, a escada e os quartos ali em cima. E o pátio desse lado. Que eu passei aqui o arquivo da planta e também aqui do corte, de alguns cortes, em que o que vocês precisam ler de informação aqui. Principal aqui, mais importante de ser entendida, são esses níveis, esses números. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, pavimento térreo, que é essa linha daqui, ó, é a linha do nível do pavimento térreo. O pavimento interno que tem a cota 0, ou seja, ela está na altura, se a gente fizer uma linha, né, de altura, ela está na altura 0. O que a gente está considerando como altura 0 é o nível do piso interno do térreo. Por isso que quando a gente vem para a planta, na sala de estar aqui, ó, aparece um 0, ó. Aparece essa simbologia que representa a cota de altura, que a gente chama de cota de nível, e o número 0 significa que a altura deste plano é altura 0, dentro de um referencial que a gente está criando. Então, olha, todo esse piso interno aqui, ó, 0, aqui é 0 e aqui é 0. Aqui fora, na área externa, já aparece menos 10, ó, nesse piso, que significa que o nível desse plano está 10 centímetros abaixo do nível deste piso interno. E aí, o que mais que a gente precisa saber? A laje do nível superior, ó, pavimento superior, 280, significa o quê? Que o nível desta laje aqui, ó, esse plano está no nível 280, significa que eu tenho 2,80 metros de distância entre o nível da laje superior e o nível da laje do térreo. Na planta aqui do pavimento superior, eu vejo também uma cota aqui 2,80. Só que aqui não tá 280 porque cota de nível a gente representa em metro, 2,80, tá? Nem era para ter esse Mzinho aqui. A gente tá vendo, então é a mesma coisa, tá? Então, 2,80 metros é a altura desse plano. 2,95 é a altura desse plano. Então, todo esse retângulo aqui, ó,
esse plano é um pouquinho mais alto, ó, tudo isso aqui é um pouquinho mais alto do que esse outro plano aqui, que eu posso pintar de verde aqui, ó. Esse plano todo aqui tá na cota 280, que é a mesma altura desse dormitório, ó, tá tudo no mesmo, tudo isso tá na altura 280. Isso daqui tá no menos 10, tá lá embaixo, ó. E isso também tá lá embaixo, apesar de não ter a cota aqui, a gente sabe que tá lá embaixo porque é o jardim, é o pátio. Então, vocês têm que, nesse primeiro momento, aprender interpretar as informações que estão na planta, porque a gente vai desenhar a partir dessas informações, né, e produzir aí o nosso desenho. Outra coisa que a gente tem nessa planta são as cotas de medida. Então a gente tem cota de medida e a gente tem cota de nível. A gente chama de cota as duas coisas, só que uma é cota de medida, a que mede, e cota de nível, a que indica o nível, a altura daquele plano. Quando eu tenho uma cota de medida, quais são os elementos de uma cota de medida? Essa 480. O que é essa 480? Eu tenho aqui a simbologia, esse ponto aqui marca o final da cota, esses dois pontos marcam o início e o final da cota. Essa linha de chamada, ela leva até o ponto que está sendo medido, o ponto que está sendo cotado. Essas linhas de chamada indicam da onde até aonde que eu tô cotando. Então, nesse caso aqui, ó, eu tô cotando daqui, desse ponto até esse ponto. E eu tô colocando o valor da medida apoiado numa linha que a gente chama de linha de base, e aí eu coloco o valor 480. Então eu tenho 4,80 metros é a distância desse pontinho até esse pontinho. Se eu for lá com a trena e medir daqui até aqui na casa, que são as extremidades ali da testada, eu vou ter os 480 indicados aqui na planta. Então, mesma coisa, o que é esse 90 que está aparecendo aqui, ó? Quando eu vejo uma cota de 90, o que é 90? É a distância desse pontinho até esse pontinho. Como é que eu sei? Porque eu tenho a linha que dá base para a cota de 90 e eu tenho duas linhas de chamada. E quando a linha da base cruza a linha de chamada, eu tenho a simbologia que indica. Essa simbologia, ela pode ser esse tracinho. Em outras convenções, você pode usar, ao invés do tracinho, pode ser uma bolinha. Em arquitetura, a gente usa essas duas simbologias. Em desenho de mecânica, o pessoal faz uma cota assim, ó. Eles colocam uma seta. A gente não usa isso em arquitetura. A gente usa ou o tique, que é esse tracinho, ou a bolinha, beleza?